O cooperativismo de crédito avança cada vez mais. Hoje e nos próximos programas você vai ficar por dentro de dados importantes que elevam o segmento no Brasil e principalmente no Amazonas. Por meio das cooperativas de crédito, o cidadão tem a oportunidade de obter atendimento personalizado para as suas necessidades. Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente a seus associados. O segmento é uma opção cada vez mais procurada e reconhecida. O dia 20 de outubro é dedicado exclusivamente para o cooperativismo de crédito, que neste ano aborda o tema A Verdadeira Diferença. A campanha é idealizada pelo Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito e difundido no Brasil pela Confebras e pelo sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Você que está nos assistindo pode não querer ser um cooperado, mas é importante conhecer as cooperativas. Isso porque elas são um agente cada vez mais importante no mercado e uma alternativa a produtos e serviços financeiros mais baratos do que geralmente são encontrados na rede bancária, principalmente crédito. As cooperativas de crédito elas são instituições financeiras como todos os outros bancos. O que faz a distinção nossa em relação aos nossos concorrentes, vamos colocar assim, é que o cooperado, ele, ao ingressar numa cooperativa de crédito ou numa cooperativa agrícola, qualquer que seja o segmento da cooperativa, ele passa a ser dono da cooperativa. Ao passar a ser dono da cooperativa, ele passa a ter um tratamento diferenciado. Ele não é apenas mais um, como ele é num banco. Quando ele entra na cooperativa, ele aporta recursos dentro da cooperativa, tem um estatuto que vai fundamentar o ingresso dele na cooperativa e ele passa a ter um tratamento diferente porque ele é dono, ele é parceiro nosso. Então ele vem à cooperativa, ele fala, eu até digo assim que é a única instituição financeira que você fala com o presidente, né? Então o cooperado ele se sente na casa dele, na verdade é a casa dele. Então nós realmente fazemos um tratamento diferenciado, isso é princípio do cooperativismo, né? Isso não é nem um favor que nós estamos fazendo, é obrigação nossa de oferecermos um tratamento diferenciado. Ele vem na cooperativa, nós discutimos taxas junto numa assembleia, nós rateamos os resultados junto com ele. Então, esse é o tratamento diferenciado que a cooperativa oferece em relação às demais instituições financeiras. São basicamente sobre dois ângulos que há uma diferença substancial. A primeira diferença é que você é ao mesmo tempo o banqueiro e o cliente. Então, tudo que você está fazendo para você mesmo, um sistema cooperativo. A segunda diferença diz respeito à personalização. Não é saudosismo, mas o ser humano precisa de atenção. E o sistema cooperativo ainda tem isso na área financeira, a burocracia e o rigor da legislação do sistema financeiro ainda permite que o sistema cooperativo atenda esse aspecto da personalização. Você primeiro fala com a pessoa, seja a agente operadora da cooperativa, seja você o cooperado como cliente e também como acionista, e você fala primeiro com a pessoa. Depois é que a máquina vem dar o apoio para que as coisas realmente aconteçam. As cooperativas avançam cada vez mais em atendimentos no Brasil e já superam bancos importantes. Na verdade, o cooperativismo de crédito ele superou, né, todas as instituições financeiras em relação ao número de pontos de atendimento. A gente chegou a um número aí de mais de 5.600 pontos de atendimento no segundo semestre de 2015 e hoje o segmento figura como a maior rede do país. Isso se dá basicamente em função da genética do cooperativismo de crédito. O
que diferencia o modelo societário cooperativo das demais instituições financeiras, basicamente é essa busca por proximidade, o arranjo local, o desenvolvimento das comunidades onde as cooperativas estão inseridas. Então, é necessário que as cooperativas tenham uma grande rede de atendimento. Isso é um processo natural. A gente tem um dado, a gente fez um estudo em que mostra que as cooperativas de crédito, elas abrem um novo posto de atendimento praticamente a cada dia útil do ano. Então, é natural que chegássemos a esse ponto que chegamos no segundo semestre de 2015. Mais de 233 milhões de pessoas ao redor do mundo já elegeram as cooperativas de crédito como suas instituições financeiras. Por trás desse desempenho favorável está o perfil inclusivo, que democratiza o acesso ao crédito e demais produtos financeiros, promovendo o desenvolvimento sustentável e reduzindo as diferenças sociais. Os associados encontram os principais serviços disponíveis, como em qualquer outro banco, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Em relação ao cooperativismo na região norte e nordeste, é realmente um espaço que a gente ainda tem que buscar ocupar com maior intensidade. O cooperativismo, historicamente, foi um movimento que se desenvolveu no sul do país, né? Tivemos aí uma subida para a região centro-oeste e sudeste considerável. Hoje ainda são regiões que se destacam com a maior presença, o maior percentual de associados. Mas a gente vê uma evolução muito grande nas regiões norte e nordeste. A OCB, inclusive, tem um projeto para fomentar o cooperativismo nessas duas regiões. Diversas ações de capacitação, de sensibilização estão sendo realizadas nos estados que compõem essas regiões. O estado do Amazonas, especificamente, é um estado que tem mostrado resultados muito positivos em relação ao aumento de número de associados, participação no sistema financeiro do estado, seja em volume de depósito, seja na parte de operações de crédito. Então a gente está vendo que está surtindo efeito. É um espaço que a gente ainda tem que explorar com muita intensidade, mas existem ações em curso e já estamos notando alguns avanços. Alimento natural e saudável é o produto da Coopermel, uma cooperativa acreana que, através do esforço dos seus cooperados, tem se destacado junto às demais cooperativas. O apoio da OCB Acre tem sido essencial para esse resultado. As abelhas sem ferrão foram recentemente incluídas na lista de animais em extinção. Isso se deve em grande parte à falta de cuidado do homem, que, pensando em eliminar um problema, acaba pondo em risco a existência da biodiversidade do planeta. Segundo pesquisas do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, as abelhas são responsáveis por 82% da polinização na natureza, ou seja, uma estrutura vital para a continuidade das várias espécies de plantas existentes na natureza. Sendo assim, o trabalho realizado pelos apicultores, os criadores de abelhas com ferrão, e meliponicultores, os criadores de abelhas sem ferrão, se torna extremamente importante e essencial, principalmente porque eles apenas auxiliam o trabalho das abelhas na produção de mel, sem interferir nas suas atividades de polinização das flores, garantindo a reprodução de diversas plantas, uma atividade que tem desaparecido nos últimos tempos. Para os criadores de abelhas, além do risco de extinção, eles tiveram um outro grande problema este ano que acabou interferindo na produção do mel, o clima atípico. Teve gente que perdeu 30% da sua apicultura. As abelhas simplesmente abandonaram as suas caixas, porque o excesso de fumaça, o calor estava muito grande, o fogo destruiu praticamente todas as floradas que existiam na região, e na iminência de passar fome, o que a natureza faz? A abelha pegou e foi embora, foi procurar outro destino. Então, se eu tinha uma projeção de 2 toneladas, a minha realidade esse ano vai ser de 1,5 toneladas. E eu vou ter que passar mais 1 ou 2 anos para buscar recuperar, para chegar onde que eu estava já esse ano ou no ano passado.
O senhor Roberto já mora no Acre há alguns anos e nos últimos anos tem se dedicado à criação de abelhas com e sem ferrão. Ele é vice-presidente de uma cooperativa que se dedica a esta atividade. A iniciativa começou pequena. Eu tinha uma abelha aqui no meu quintal que tinha invadido uma caixa de abelha apis, de abelha africanizada, ou Europa, ou italiana, como querer chamar. Ela tinha tomado conta, tinha crescido, mas não era próprio para ela. Então nós fizemos a mudança, transferimos da caixa, digamos, apis, abelha Europa, para a caixa própria de abelha sem ferrão. Foi se multiplicando, nós dividimos já 2 vezes, tinha só uma, agora tem 11. Seja com abelhas com ferrão ou sem ferrão, os cuidados são bem específicos e diferentes de cada espécie. Esta abelha aqui, os cuidados são muito menores, são poucos. Claro, a manipulação é tudo diferente. Eu comprei uma seringa de 50 ml, a gente suga o mel e bota na garrafa, para não, digamos, estragar, para não alterar muito, vamos dizer, o trabalho que a abelha fez. Agora, a abelha italiana precisa uma distância de segurança das pessoas e também da criação de animais, mas tem também uns critérios para você trabalhar também para ter resultado. Por exemplo, se eu pego um enxame neste ponto aqui tem um enxame, eu não posso colocar muito perto, tem que levar pelo menos 1,2 km de distância, porque senão a abelha, que se orienta geometricamente para andar na casa dela, ela voltaria onde eu tirei. Então seria um prejuízo, seria. Então tem que botar uma distância grande para ela perder a memória de onde ela morava. Olha, em primeiro lugar, a abelha sem ferrão, ela basicamente o hábitat dela é a floresta nativa. A abelha com ferrão, a africanizada, ela é de regiões colonizadas. A florada da abelha africanizada é essencialmente de mata terceirizada, né? Nós diríamos capoeira, sítios, monoculturas e regiões de beira de rio, beira de lago, onde tem permanentemente alguma florada, né, de plantas aquáticas, independente da época do ano, sempre tem umidade, então sempre vai ter flor. Então são as regiões mais propícias que a gente tem para a criação da apis. A melípona de plantas domesticadas, o que ela utiliza muito praticamente são poucas, como urucum, jambo, goiaba, essencialmente essas que ela visita e são concorrentes nessas mesmas flores. No restante das flores, elas dificilmente são concorrentes. O que a apis visita, a melípona não visita, e o oposto. A diferença também é sentida no mel fabricado, seja na consistência ou sabor. O mel, por exemplo, da abelha nativa, ela é um mel extremamente ácido, muita umidade, então é um mel muito fino, parece até água às vezes, né? E ele tem a durabilidade muito inferior ao da apis. Em função da alta umidade e da alta acidez, ele se recomenda que ele seja guardado em refrigeração, para poder durar até 2 anos sem perder nenhuma propriedade. Se ele ficar em ambiente natural, ele tem que ser consumido de 4 a 5 meses no máximo, senão ele começa um processo de fermentação. Mesmo que ele tenha sido colhido de forma bem higiênica, com aparelho, sem contato, né, com o ser humano, sem nada. Mas ele, pela sua essência, do que ele é formado, a durabilidade dele é pouca. Já da abelha italiana, você tem ele numa validade mínima de 2 anos, sem perder nenhuma propriedade dele e no acondicionamento no clima normal. O futuro da cooperativa de mel já está bem planejado e traçado. Agora é só contar com a união dos cooperados para tornar tudo isso real e fazer da cooperativa um grande empreendimento. E eu creio que dentro de 4, 5 anos nós temos uma cooperativa bem consolidada, uma produção no mínimo dobrada, se não triplicada. Essa edição do Norte Cooperativo fica por aqui. Quer saber mais sobre cooperativismo? É só acessar os nossos sites e redes sociais que estão aí na sua tela. Uma ótima tarde para você e não esqueça, quem coopera, cresce.